Caro professor, foi solicitado como atividade do mapa fazer um sermão sobre o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. Vamos estar lendo o texto aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero pregar aqui uma mensagem rápida, como foi solicitado, de 13 a 15 minutos, sobre o tema: ouvir o Senhor, ouça o Senhor, porque Ele deseja, Ele quer transformar a sua vida. E é isso que eu vou estar discorrendo aqui. O interessante desse texto aqui de Mateus 5, de Lucas 5, me perdoe, é que esse acontecimento estava envolvendo profundamente Jesus, e Lucas registra isso em seu evangelho. Foi ali um acontecimento onde eles estavam pescando e eles não conseguiram pescar nada, não pegaram nada, nenhum peixe. Porém, Jesus apareceu a eles ali e disse uma coisa a eles: olha, faz dessa maneira, jogue a rede, vai para o lugar mais fundo do lago, jogue a rede e vocês vão ver o que vai acontecer. E eles fizeram isso, pegaram a rede. E esse acontecimento, Jesus estava no início do seu ministério. Ele não tinha ainda chamado nenhum discípulo para junto dele, para caminhar junto dele ali. Então, porém, o que a gente vê nesse texto aqui é um milagre de Jesus. Um milagre de Jesus. De Jesus falar tal coisa, os homens ouvirem, obedecerem e se darem assim bem naquele dia, porque eles iam sair sem nada naquele dia. E uma coisa aconteceu na vida daqueles caras lá, em especial na vida de Simão Pedro, de Tiago e de João. Depois desse dia, depois desse acontecimento, depois desse milagre, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. E uma coisa que marcou esse acontecimento foi o fato deles ouvirem a voz de Jesus. E ouvindo a voz de Jesus, eles deixaram toda a experiência de mar, toda a experiência de conhecimento de pesca que eles tinham adquirido de anos de prática, e obedeceram a essa voz e fizeram isso, o que Jesus pediu. E como consequência de tudo isso, o resultado foi impressionante, o resultado foi maravilhoso. Porém, uma coisa muito importante que fica bem clara aqui nesse texto é que eles eram conhecedores do mar. E algo que a gente pode tirar disso é sobre o orgulho. Sobre o orgulho que a gente carrega nas nossas vidas de se achar capacitados, preparados para determinada função, ou para uma coisa, ou para a vida. E aqueles homens, eles não eram diferentes. O que aqueles caras tinham era experiência no mar. Eles eram pescadores. Simão Pedro já era um homem de mais idade durante o ministério de Jesus. Ele provavelmente era o homem mais velho ali dos discípulos de Jesus. Então ele já praticava isso há muitos anos. Ele foi um cara ali que não deu muito certo na área ali, no campo religioso e tal. Então ele partiu para esse campo, um campo mais comum, mais simples, vamos dizer assim, ali naquela época, no campo de trabalho, que era a pesca. Então ele tinha uma grande experiência naquilo lá. Quem pesca, quem já pescou, ou pelo menos conhece alguém que faz isso, sabe muito bem que sabe, essa pessoa sabe quais são os melhores estilos, as melhores formas, os melhores jeitos
para se pegar peixe. E aqueles homens sabiam disso. Porém, toda essa experiência que eles adquiriram durante anos de prática não resolveu em nada naquele dia. Porque eles tinham a expectativa de, como sempre, um pescador que depende da pesca para sobreviver, eles tinham a expectativa de voltar com muito peixe para casa. E eles pescavam a noite inteirinha, porém, aquele dia, naquela situação, eles voltaram absolutamente sem nada. Mas Jesus ele aparece e diz algo e eles obedecem. Então eles não se apoiaram no seu próprio conhecimento. Tanto que Simão Pedro, ele disse assim, no versículo 5, aqui de Lucas. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então, uma coisa que eles fizeram, não se apoiaram no que eles sabiam ali. E com isso, ouvindo a voz de Jesus, obedeceram e eles tiveram uma fartura. Eles não iam ir embora para ir, eles iam chegar em casa sem nada, de mãos vazias. Uma noite perdida ali, né? Porque eles dependiam daquilo ali, era o sustento deles, era o meio de se sustentar. Eles iam voltar de mão vazia. Mas um dia que ia ser perdido, que eles obedeceram a Jesus, se tornou um dia ganhado. E na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa caminhada, quais são as vezes em que nós achamos da mesma forma que aqueles discípulos, aqueles homens ali, pescadores, poderiam achar? Quais são as vezes que a gente acha que a gente é capacitado, que a gente tem grande conhecimento, que a gente tem qualidade, que a gente somos bons, que a gente tem uma grande experiência naquilo, e por esse motivo a gente acha que a gente é o top, é o sabichão, e por isso não precisamos de ajuda nenhuma, não precisamos de auxílio nenhum e de ninguém que nos oriente, ou alguém que nos dê conselho. A gente acha que a gente pode tudo. Na onde? É no trabalho? Na escola? Na igreja? Quando às vezes a gente se acha superior aos nossos irmãos, né, no sentido de achar mais capacitado para ser um evangelizador, para ser um comunicador, enfim. Na escola, quando a gente se acha melhor que os nossos companheiros, nossos colegas de sala, ou até mesmo na nossa própria família, quando a gente não cumpre com as nossas responsabilidades, como pai, como filho, como mãe. Quais são as vezes? Certamente, se você se identificou com alguma dessas áreas que eu citei agora, ou com alguma que eu não citei, mas que você lembrou agora, né? Saiba de uma coisa, está na hora de dar o tchan e acordar para isso, porque na nossa caminhada o grande problema é a gente achar que a gente sabe tudo, mas depois a gente se pega numa situação que a gente vê que tudo isso que a gente sabe não serviu em nada, né? E foi isso que pode acontecer, é isso que pode acontecer. Não tem problema nenhum em você ser uma pessoa, eu imagino, não tem problema nenhum em ser uma pessoa capacitada, que tem conhecimento em determinada área, mas chegar em um certo momento tudo isso não servir para nada. E de repente se vê angustiado, se vê deprimido, se vê abatido, se vê desanimado, né? Então, esse é o grande problema de tudo isso. Porém, aqueles homens ali, que estavam ali, eles foram sábios. Uma coisa eles foram espertos, inteligentes. Eles tinham conhecimento do mar, sabiam sobre pesca, eles muito bem podiam falar, amanhã a gente volta e a gente vai pegar o dobro de peixe que a gente não conseguiu pegar hoje. A gente vai pegar o dobro. Se a gente vai pegar 50 peixes, amanhã a gente pega 100 como pensa o dia de hoje. Porém, Jesus aparece e eles, com um ato de muita esperteza, principalmente Simão Pedro, vai lá e dá um passo de fé. Ele fala assim, vou ler o 5 de novo. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Uma coisa que eles foram, igual eu já disse, foi espertos. Eles ouviram a voz de Jesus falando, vai até o lugar mais fundo e jogue a rede, vocês vão pegar. E eles obedeceram. E o resultado da obediência que eles tiveram
foi simplesmente tamanha quantidade de peixe que a rede começou a rasgar, o barco começou a afundar. Imagina a situação que eles ficaram ali, um barco afundando, a rede rasgando, peixe na rede pego, entendeu? Mas o fato é, eles ouviram a voz de Deus. Eles deixaram tudo que eles achavam que eles sabiam de lado, para ouvir o que Deus estava falando e obedecer. E ouvindo o que Deus falou, obedecendo o que Deus estava ali, o que Jesus ali estava falando para eles, eles se deram muito bem naquele dia. E é isso que a gente tem que procurar aplicar e levar para nossas vidas. Porque às vezes caminhamos num lado, caminhamos através de um sentido, caminhamos num rumo, numa direção, mas será que essa direção realmente é a direção que Deus preparou para nós, que Deus quer que a gente caminhe? Será que essa é a direção que o Espírito Santo ali, todos os dias, nos chama? Ali em Apocalipse, Jesus fala, nas 7 cartas da igreja de Apocalipse, né, sempre as cartas terminam assim: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Será que estamos tendo ouvido para ouvir o que Jesus, o que o Senhor, o que o nosso Deus estava nos falando para fazermos? Então aqueles homens, eles deixaram ali o orgulho que eles poderiam ter muito ali, de falar: não, a gente não precisa ouvir, você está querendo falar, você é um cara aí que é um cara de conhecimento, é um mestre e tal, mas nunca pesca, você não é bom de pesca, né? Você está querendo falar para nós que sabe pescar? Pô, pera aí, me ajuda aí. Mas não, eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram. Como resultado, tiveram uma grande fartura de peixe. Então, na nossa vida, ouça o que Jesus está falando. Às vezes Jesus está te chamando por uma vida de mais entrega pessoal, uma vida de mais dedicação ao conhecimento da palavra, uma vida de oração. Ele está te chamando para levar para lugares, em situações em que você jamais imaginou que um dia se poderia levar. Às vezes Jesus está te chamando para ser um missionário lá na África, para ser um missionário lá em Bangladesh, lá no meio dos sírios, onde os cristãos são perseguidos. Talvez Deus está te chamando para ser mais testemunha dele no seu trabalho, dentro do seu ali escritório, dentro da sua clínica, às vezes ali do lado do seu companheiro ali de pesca mesmo, ou às vezes ali numa situação na sua própria casa. Deus está te ministrando, está querendo falar ao seu coração, te chamando, mas às vezes a gente carrega tanta coisa dentro de nós que impede que a gente ouça o Senhor e obedeça a Ele. E eu quero concluir falando que o resultado de tudo isso não foi só abundância de peixe. Porém, naquele dia lá o negócio foi mais profundo. Foi só peixe, beleza, mas não foi só isso não. Além de eles terem coisa para se sustentar, porque eles dependiam daquilo, eles foram transformados, a ponto deles nunca mais serem o mesmo. Eles ouviram o Senhor, igual o tema dessa mensagem. Por eles ouviram o Senhor, eles foram transformados. O versículo fala, o versículo 8 aqui, eu não vou ler, não vai ter tempo para isso, mas fala que Simão Pedro ficou ali transtornado, falou: Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. E ele reconheceu a necessidade que ele tinha de Deus, ele reconheceu o quão pequeno ele era perto de Jesus. Então ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E aqueles homens ali, aqueles 3 homens, depois daquele acontecimento, eles foram homens transformados, nunca mais foram o mesmo. Simão virou um dos líderes da igreja, o João, o Tiago também viraram grandes líderes da igreja e viraram homens de Deus. Eles amaram a Jesus, caminharam com Jesus durante 3 anos e transtornaram o mundo. Jesus hoje, nesse dia, quer também, da mesma forma que transformou eles, transformou vários homens no decorrer da história, quer transformar a sua também. Basta você ouvi-lo e fazer o que ele te pede, o que ele está te convidando a fazer hoje. E ele fala mesmo, ele chama mesmo, e ele quer transformar você. Um dia ele transformou minha vida e creio profundamente que ele deseja transformar a sua. Amém? Grande abraço, hein? Tchau, tchau.